porque não é uma carta comum como ele sempre vem fazendo. Aqui, na verdade, ela passa a ser, ela é um tratado, onde ele vai explicar minuciosamente o que fora revelado, na verdade, que ele diz, eu conheço alguém que foi levado ao terceiro céu, e a gente percebe que houve um arrebatamento ali de Paulo, como aconteceu com João, como aconteceu com Ezequiel, visões, como aconteceu com Daniel, e a gente percebe que a eles foi contado muitos segredos novos, para ser revelado no período da igreja, no momento da igreja. Então, deixado isso do lado, enquanto a autoria, nós vamos entender que no capítulo 8, eu vou ler aqui, meu irmão, para você, na linguagem de hoje. Pode passar esse slide, vamos já para esse aí, é só para os irmãos saberem a construção de como a gente entende o Apocalipse. O terceiro slide também eu mantenho os pilares. E nós vamos aqui para o objetivo geral. Eu coloquei no objetivo geral apenas realmente um objetivo, um alvo para a gente atingir. Compreender todo o juízo divino e compreender que todo o juízo divino está sob o comando do Senhor. Esse é o nosso alvo, entender isso. Nós, na aula passada, estudamos sobre a origem desse mal. Eu já venho falado para os irmãos que o mal que o Senhor Deus traz sobre a nação é juízo. O mal, esse mal que é um mal de promiscuidade, ele é gerado pelo pecado da humanidade. Não tem nada a ver com Deus, né? Então, a gente já começou muito sobre isso. Os objetivos específicos é celebrar ao Senhor todos os seus feitos, descrever a visão recebida de João e o seu significado, vencer a influência de Satanás, refletir sobre a sua vida de adoração, que a igreja é um ponto muito importante para esse momento, e proclamar o juízo do Senhor sobre tudo e todos que se opõem a ele. Então, aonde eu quero chegar hoje com essa lição? Eu gostaria que os irmãos entendessem que nós vamos entender hoje por que do juízo de Deus. Por que o juízo de Deus vem sobre a humanidade? Foi nesse pensamento que eu trouxe para os irmãos todos esses textos, que a gente não vai ler tudo. Eu espero que alguns tenham tido a curiosidade de lê-lo em casa, para que possa ter uma base bem mais profunda sobre essa questão. No slide seguinte, eu peguei um trecho da lição e trouxe para os irmãos. É o trecho aí da lição 10, a lição que é tirada da revista do aluno. Então, diz assim: as taças da ira são as últimas. Não há mais tempo para arrependimento. Ao ímpio endurecido, a morte participará inevitavelmente pelas mãos do Deus justo. É interessante que a carta aos Hebreus, ele vai dizer que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, que ele atua em favor dos crentes da Ásia contra Roma, seus perseguidores, atua também em toda a história. É isso que a gente tem trazido aqui nos selos e nas trombetas. Ele atua também em toda a história em favor da sua igreja e do seu povo. Diante da justiça de Deus, o ímpio deparará com a ira de Deus. Tanto as trombetas quanto as taças referem-se ao mesmo período. Aí há uma divergência do meu entendimento helenita, mas você fica inteiramente à vontade para concordar com o autor ou não. Por isso que a gente bota várias informações para você tirar a sua própria conclusão com o Espírito Santo de Deus. Porque não tem certo ou errado. São especulações. É um livro que traz a visão de Jesus para João da história. É um detalhe importante, irmã Elenita, que ele provavelmente... Alô?
A imagem da Helenita, acho que congelou, né? Congelou. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Solange, tudo bem? Já, graças a Deus. No juízo final. O capítulo 16 foi... Marilita, congelou aí Oi, pode falar. Congelou tua imagem quando a irmã falava uns 30, 40 segundos aí. Pode repetir? Sim, posso. Mas nós estávamos aqui nessa... estão me ouvindo agora? Estamos. Meu irmão, está me ouvindo? Estamos sim. Tá, eu estou com um microfone aqui de Bluetooth, então, caso os irmãos não consigam ouvir, me avisem para poder usar o tradicional fiozinho aqui. E talvez a gente consiga um resultado, mas eu estou tentando aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que talvez o seu pensamento seja próximo ao meu, ou seja próximo ao professor, mas há uma discordância minha aqui, minha, Helenita, tá? Tanto a taça quanto a trombeta repetem ao mesmo período. Eu penso que os selos e as trombetas, o selo, na verdade, ele traz um conteúdo e a trombeta amplifica o conteúdo. Já as taças, nós vamos entender, eu, Helenita, entendo que há um período agora de uma ação muito maior do juízo divino. E isso ele deixa para mostrar isso depois do capítulo 15, onde o anjo já desceu e já passou a foice, e já colheu, e já fez. Nelson, paz e graça. Acho que é bom falar com a irmã Helenita que o microfone dela está cortando. Mas além do microfone, a imagem também congelou. Acho que a internet dela... Esse aí é Helenita, tá? Helenita, estão entendendo ou não? Congelou mais uma vez a imagem e tua voz. Congelou mais uma vez. Peraí, deixa eu colocar. Deixa eu ver. Mas a voz vocês não conseguem escutar? Conseguimos. Não, a voz está cortando também, né? Oi? A voz, irmã Helenita, a sua voz está cortando um bom período. A voz vocês estão escutando? Agora sim, mas às vezes ela corta. Ei, meu irmão, está escutando a minha voz? Agora sim. Quando congela a imagem, Helenita, também está congelando a voz. Congela imagem e voz. Vocês estão escutando agora? Estamos. Agora sim. Alô? Oi, tá. Ok. Então, o que acontece? Nesse slide, eu estou trazendo essas referências da revista, para que vocês possam entender aí a minha posição também historicista e nas taças eu acredito que tem uma amplificação muito maior dessas dores. Lembra que a Bíblia diz sempre há um desdobramento. Então, ele traz os selos, desdobra aí nas trombetas, porque no 7º selo é aberto as trombetas, e depois das trombetas há uma pausa em que ele vai trabalhar o capítulo 14, amplificando o capítulo 7, mostrando os 144 mil e falando que são as primícias que foram separadas, são homens e mulheres da primícia separada para Deus. E no capítulo 15, ele vai mostrar o santuário. Ele vai mostrar o santuário. Pode passar aí, minha irmã. E aí nós temos isso aí, você tem na sua revista, você pode ver esse slide aí. Todo juízo divino está sobre o comando do Senhor. Cristo terá em glória, Cristo virá em glória e a história chegará às suas a cortina e o fim terá chegado. E depois Cristo virá em glória e a história fechará a sua cortina e o fim terá chegado. Eu repeti aí. E como você tem... Aí tem uma pergunta para nós. Como você tem vivido a experiência de adorador? Agora, quando nós vamos entrar nesse slide próximo, eu gostaria de você pensasse nisso. Como você tem vivido como adorador?
Aqui o autor, eu não vou ler aqui, que você já tem na sua revista aí, que eu mandei para vocês, mas o autor nos faz essa pergunta que eu achei pertinente para esse momento. A sua aplicação para a sua igreja. Aí, se estudar a Bíblia e não aplicar, nós somos meros legalistas que não vão produzir muita coisa. Estudar a Bíblia sem fazer a aplicação dela nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas casas, nós seremos apenas legalistas e não vamos usufruir das bênçãos dela. Os irmãos, a gente tem que compreender isso. E uma forma que Deus pede de nós é adoração. Por que adoração? Alguém me perguntou uma vez e eu tive a oportunidade de refletir sobre isso. E a Solange, que está nos acompanhando nesse estudo, ela pode até confirmar. Ela teve o filho mais velho dela, que infelizmente, no início da sua gravidez, lá para o 8º mês, ela teve uma complicação nas trompas e ele não se alimentava. E ela teve o seu neném, ela teve que ficar na maternidade depois. Muitas mães tiveram essas experiências de sair e ter que deixar seu bebê na maternidade. E uma das coisas que eu tenho certeza que salvou o Mateus, que deu vida ao Mateus, que significa presente de Deus e foi realmente um menino maravilhoso, é justamente porque ele se alimentou. Então, sempre quando eu penso no louvor, eu lembro dessa história da Solange e do Patrício. Essa família maravilhosa que são meus amigos. E na dificuldade que eles tiveram com Mateus. Por quê? É assim que Deus age conosco. A mãe, quando pede para o seu filho amamentar, ela não está pensando em si. Ela está pensando que se ele não mamar, se ele não se alimentar, ele não tem vida. E a forma do neném se conectar com a mãe é pelo cordão umbilical, onde ele recebe a alimentação. Essa é a visão que a igreja e nós, como servos do Senhor, temos que ter. Se eu não louvar, eu corto o cordão umbilical. Deus vai continuar sendo Deus, mas eu não me alimento do poder divino transformador na minha vida. Vocês compreendem o que está sendo dito? É interessante isso, minha irmã Lenita, porque, veja bem, as pessoas não levam a sério, eu não posso generalizar, a vida conectada com Deus integralmente. Eu estava estudando sobre isso até 2h30 da manhã hoje, né? Sobre uma vida integrada com Deus, Amém. ou seja, de uma adoração integral, ou seja, através da oração, através da leitura bíblica, através do testemunho, da vigilância, entendeu? Para que o nome do Senhor seja exaltado. Não é apenas uma intimidade, uma adoração parcial. Deus está apenas na igreja, me alimento e não faço mais nada. Deus já falou comigo, eu não preciso fazer mais nada, preciso vigiar. E com isso a pessoa vai ficando cada vez mais fraca e aí distanciada de Deus. Perfeito. Essa conexão, que não está se alimentando. Então, o que Perfeito. Então, eu gostaria que os irmãos entendessem o seguinte: o louvar vai muito além, a adoração vai muito além do cântico. Ela requer um coração conflito. Um coração conflito, Deus não despreza. Eu quero ir com você, quem achar pode ler para mim. Eu quero ir com você para Isaías, capítulo 66, verso 1 e 2. Quem pode ler? Versos 1 e 2. 66. Pronto. Vamos lá. Verso 1 e 2. Assim Pode diz ler. o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme
da minha palavra. Então, perceba que Deus não está olhando para todo mundo. Engana-se quem pensa que Deus está olhando para todo mundo. Ele tem uma lei que abençoa todos. A chuva e o sol brilham sobre todos. Mas o olhar do Senhor está naquele que é contrito de coração e que tem uma adoração genuína. É isso que está sendo dito aí. Então, eu trouxe a reflexão do início agora, para que a gente possa entrar agora no outro slide. Eu trouxe uma figurinha aí para você ser bem, o aluno ser bem perceptivo. Olha, o mundo está doente. Só tem saúde quem está na plena adoração ao Senhor. Vocês compreendem o que está sendo dito? É muito importante. O mundo está desconectado de Deus. O cordão umbilical está cortado. Está com uma trombose. Ele está prejudicado. Então, com isso, não tem vida. A morte é o seu fim. A morte, tanto física quanto espiritual. E a terra, em Atos, diz que ela geme, aguardando o momento. Os Atos 4, no discurso de Pedro, quando Pedro faz o discurso aos israelitas, ele diz, varão israelitas. Ele está falando aos israelitas. E ele, então, vai dizer, eis que a terra geme, aguardando o momento em que todas as coisas serão reestabelecidas pelo poder da graça de Deus. Então, a terra sofre. E aí eu quero te levar você, antes de tudo isso, antes de ler o capítulo 8. Eu quero levar você a Levítico, capítulo 18. Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. Coloquei. Pode passar para o próximo. Helenita, como analisar João 3:16 nesse ponto de vista que você trouxe agora sobre a doença da terra e sobre o Deus amou de tal maneira o mundo? Uma pergunta. O fato de Deus amar não quer dizer que o homem não tenha sua escolha. A escolha dele é não estar conectado com Deus. No momento que eu escolho me conectar, é o único ser que tem o livre-arbítrio. Por que a terra geme? Porque a terra sofreu com o pecado. E ela sofre pelas nossas mazelas espirituais. E ela está desconectada. Só que Deus, ele amou o mundo, ele mandou Jesus. É como que, há pouco tempo, houve a guerra lá no Iraque, e no nosso tempo agora, e todas as embaixadas arrumaram as naves para tirar os seus patrícios. Então, o Brasil mandou um avião para tirar os brasileiros. Alguém tinha uma irmã lá e tentou entrar com essa irmã no navio, mas foram olhar o passaporte dela, ela não era natural brasileira, não se naturalizou brasileira. Então, ela não pôde vir neste avião. Então, assim é a mesma coisa. Deus amou o mundo e mandou uma nave. Essa nave é Jesus Cristo. Quem não se conectar com Deus por meio de ser selado pelo Espírito Santo de Deus, que nós vamos ver aí na estátua, no capítulo 15, do 14, 15, quando ele diz assim, e o anjo saiu e marcou os selados do Senhor. Quem não tiver conectado, o fato de Deus amar o mundo, ele amou e mandou a nave. Agora o homem tem que dar o passo dele, que é se conectar com ele, aceitar esse sacrifício, aceitar entrar pela porta, que é Jesus. Compreendeu? Beleza, então a irmã está dizendo bom. Que mesmo desconectado, o homem não deixa de ser alvo do amor e da misericórdia de Deus. Perfeito, Nesse caso, para ser resgatado, perfeito. né? Beleza. Isso mesmo. Ele tem que, pela adoração, Deus deu um recurso. Olha, pela adoração, você pode se conectar comigo e Jesus veio fazer essa ponte. Você só tem que pedir Jesus para te aceitar, porque não somos nós que aceitamos Jesus. É Ele que nos aceita. E Ele nos aceitou pelo sacrifício da cruz do Calvário. Mesmo eu sendo mau, a Bíblia diz que
Antes mesmo, eu em pecado, ele me amou e se entregou por mim e deu a sua vida por mim. Então, ele me aceitou primeiro, mesmo eu mal. Agora, o que eu tenho que fazer é largar essa vida de vaidade e depressão. Ele diz, arrependa-se, porque o reino chegou, capítulo 4 de Mateus. O reino está perto de você. Ou seja, eu trouxe o reino para este mundo mal. Eu sou esse reino, eu sou a porta. Então, você mude a sua forma de vida e entre aqui, dentro das normas desse reino. E venha participar comigo. Tá certo, pastor? Acho que ficou claro. A irmã Lucineide pode passar esse slide, depois nós vamos voltar para ele. Mas eu quero ir para esse texto aí. Ó. Olha por que Deus vai chegar a um juízo final na terra a partir das taças. Mais do que está escrito das taças, o importante é a gente saber por que esse juízo vem. Então, nós vamos ver aqui, olha. Aqui, o autor de Moisés, escrevendo aos Levíticos, ele fez uma série de informações sobre o que é abominação para Deus, nos versos anteriores do capítulo 18. E uma das coisas que ele fala é que o pai não deve descobrir a nudez da sua filha, é abominação. A mãe não deve descobrir a nudez do seu filho. O filho não deve... O que é descobrir aí? Por isso que a gente viu em Gênesis que Adão descobriu a nudez do seu pai. E isso significa ter relações, ter intimidade, abusar sexualmente de alguém. Está implícito aí a promiscuidade. Então, o que acontece? Aqui ele vai falando, depois você lê, ele vai falando todas as abominações que são as que Deus chama como as nojeiras sexuais. E depois, no verso 24, ele diz assim, ó, não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Quem são essas nações? Foi no tempo da tomada da terra de Canaã. No verso 25, ele diz assim, até a terra ficou contaminada. Percebam, até a terra ficou contaminada. E eu castiguei a sua iniquidade. E a terra vomitou os seus habitantes. Meu irmão, a terra geme, buscando o momento em que tudo isso passará e haverá uma restauração da humanidade. Quando Jesus vier em toda a plenitude e glória no segundo momento da sua vinda, o segundo advento, não é um arrebatamento, no segundo advento. Então, quando ele vier, tudo se estabelecerá. Perceba, a terra vomitou os seus habitantes. Você agora entende o porquê da catástrofe da terra. Isso é uma ação automática de tanto pecado. E quando ele destrói ali a Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus fala assim, o pecado foi tanto que chegou ao céu. Ou seja, houve um limite. Então, a terra caminha para uma depravação tão imoral que enche a taça de Deus a um limite. Há um limite. E então, as catástrofes são inevitáveis. Muitos terremotos, porque a terra está vomitando toda a nossa nojeira como ser humano, diante de Deus. Toda a nossa impureza. Mas vocês, olha o que ele diz para Israel, e isso aí cabe a nós também. Mas vocês obedecerão os meus decretos e as minhas leis. Nem a natureza da terra, nem o estrangeiro que reside entre vocês farão nenhuma dessas abominações. Gente, o que tem de pedófilo, pai abusando de filha, crianças pequenas, garotos pequenos, pastores, padres, aqueles que deveriam. Estão me ouvindo? Alô?
Estão me ouvindo? Sim, Helenita, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Tá, obrigada. Então tá. Então, aqueles que deveriam ser os protetores são os que abusam de suas crianças. Então, eu vou continuar lendo aqui. Olha o 27. O 27 é assim: pois todas as abominações, saiu do slide, mas eu vou continuar lendo aqui. Pois estas abominações foram praticadas pelos que habitaram nessa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E vocês contaminaram a terra, e ela os vomitará. Verso 28. Como vomitou o povo que aqui está antes de vocês. Todo aquele que fizer algumas dessas abominações descritas anteriormente em todo o Pentateuco, aquele que assim proceder serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os meus preceitos. Não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contamine com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pode voltar o slide agora. Então, percebam que o que Deus está falando, vai ter um momento que eu terei que dar um fim nisso tudo, porque o pecado tem chegado ao seu limite e a terra está esgotada. E Deus, ele diz, há um juízo sobre isso. A alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz que cada vez mais abominações, elas serão praticadas como se fosse coisa normal. Hoje nós estamos na pós-modernidade e tudo é relativo. Então, mulheres e homens estão tendo relações com animais, que é já dito que é abominação no livro de Levítico. Então, percebo que não é uma coisa nova, mas é uma coisa que está aumentando em proporção. E na mesma proporção que o pecado ele aumenta, na mesma proporção a ira de Deus virá. E as taças esse momento que Deus mostrou para João. Por que Deus mostrou para João? Porque você entende, João estava vendo tudo isso na eternidade. Tudo isso na eternidade já chegou ao seu final. Nós estamos passando no tempo Cronos, onde há 4 estações, meses, dia e ano. Rotação e translação. Mas isso, não, na eternidade não tem tempo. O cordeiro foi morto desde a furação na eternidade. Então, não tem tempo. O que João viu era realmente os fatos acontecendo, porque ele estava na eternidade. Então, agora eu quero ler para você aqui, Hebreus 8. Pode continuar no slide, não tem problema. É interessante esse texto que a irmã trouxe aqui a nossa luz, né? Esse capítulo de Levítico 18, de 25 até o 30, duas coisas distintas: juízo de Deus e justiça também, né? Juízo de Deus para o iníquo, né? E justiça realmente para o justo, para aquele que realmente vive para o justo, a vida santa diante de Deus. Bem interessante essa parte. Perfeito. Porque quando fala assim, dura coisa cair na mão do Deus vivo, é nesse sentido. Ele dá oportunidade, longânimo, dá oportunidade, está levando a história até o seu final, mas a gente tem que entender que há um limite, gente. Há um limite. Para os pais há um limite, não é? Para todo mundo há um limite. Para a nação houve um limite. Então, como que para Deus não teria esse limite? Há um limite. Ele usou todos os recursos. Ele veio pessoalmente, ele caminhou entre nós, ele vestiu a nossa pele, ele sofreu as nossas dores. Ele merecia a vida, mas ele se entregou na morte para que tivéssemos vida. Então, ele fez tudo. Só me cabe agora aceitar esse sacrifício de Jesus. Então, aqui no capítulo 8, agora você entende. Por quê? Ele descreveu todo o sacerdócio de Jesus e agora no capítulo 8 ele diz o seguinte: a coisa mais importante de tudo é que estamos dizendo, o que ele disse até agora, tem a ver com o sacerdócio que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, ao lado direito do trono de Deus. Eu estou trazendo isso aqui para você entender que todo juiz
santuários foi Moisés, aqui o autor hebreu vai dizer, foi uma cópia do sacerdote, do que está no céu. Então, Jesus é o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, porque se ele estivesse aqui na terra, ele não podia ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Arão. Então, o que acontece aqui? Ele era parente, tanto é que o parente dele, lá, o João, era da tribo de sacerdotal, mas Jesus a gente sabe que não era. Então, o que acontece aqui? Ele é da ordem de Melquisedeque. Então, diz aqui no verso 2, ele faz o serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor, não por seres humanos. Então, existe um santuário no céu. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que o grande sacerdote tenha também um lugar, tenha alguma coisa para oferecer. Se ele estiver na terra, não teria sacerdote. Jesus, se Jesus estivesse na terra, não teria sacerdote, pois existe sacerdote que apresenta as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse, tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu te dei. Que modelo é esse? É o modelo do céu. Com o modelo que te dei. Quando Moisés, aqui, tenha cuidado de fazer de acordo com o modelo que lhe mostrei no monte. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia na promessa de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma segunda aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz, está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Gente, isso aqui está em Jeremias, isso aqui, Jeremias 33, você vai encontrar essa parte. Isso aqui está em Deuteronômio, capítulo 18, você vai encontrar o que eu estou lendo aqui, Deuteronômio, capítulo 18, você vai encontrar o que está sendo dito aqui. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com o antepassado deles, do dia em que peguei pela mão e os tirei do Egito. Não farão fiéis à aliança, não foram fiéis à aliança que fiz com eles. E por isso diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com que o povo de Israel essa aliança. Porei as minhas leis na mente deles, no coração deles, e as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, procure conhecer o Senhor, porque todos os conhecerão, tanto pessoas mais humildes quanto as mais importantes, pois eu perdoei os seus pecados, e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira, e que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Meu irmão, isso não aconteceu ainda. Porque você vê todo Israel adorando ao Senhor? Não, grandes e pequenos? Não, isso não aconteceu ainda. Aonde vai acontecer? A gente vai ler isso no capítulo 21. É no milênio. Vai acontecer isso, quando Jesus estiver reinando. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Eu quero que você entenda. Vai comigo, Deuteronômio 18. Quem achar pode ler para mim? Deixa eu ir lá aqui. Aqui, Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio 18 o quê? O povo da terra que vai... Congelou, Helenita. Congelou. Congelou, Helenita. que será
parecido comigo, Moisés Lenita, falando. congelou. Congelou? Congelou. 20 segundos aí, 25. Ok. Então, aqui... Está ouvindo agora? Estamos. Então, aqui diz o seguinte. Deixa eu trazer aqui de volta. Do meio de vocês eu vou escolher para vocês um profeta. Estou no verso 15. Parecido comigo. E vocês vão lhe obedecer. Quem que ele está falando aqui, gente? É Jesus. Moisés está dizendo que Deus vai escolher um parecido com ele. Por isso que todo mundo diz, esse é o Messias. Ele traz as coisas que Moisés falou. E aqui no verso 16, lembre que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim, ó Deus, não nos obrigue a ouvir de novo a sua voz, nem ver outra vez esse grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse, esse período do povo é justo, do meio deles escolherei para eles um profeta, que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá a todo o povo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta dê em meu nome. Quem é esse profeta? É o próprio Deus que veio, porque o homem é mau. O homem não tinha condição de resgatar. Todo aquele que crê e for batizado será salvo e pertencerá a este reino. Então, a Bíblia já vem falando de Jesus desde Deuteronômio. Gente, o Pentateuco tem que ser estudado, principalmente o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio era quase que decorado pelos reis, porque ali estava todas as informações necessárias para a vida no reino de Deus. Então, primem em fazer essas leituras, que elas são vida para todos nós. E eu trouxe outras leituras que eu não vou fazer por causa do avançar da hora, mas eu gostaria que você entendesse que o juízo do Senhor, ele vem sobre a terra, porque a terra está doente. Chegou ao seu clímax da abominação que tem feito sobre a terra. E o Senhor vai purificar a terra. E não tem como purificar a terra sem purificar os seres humanos. E uma forma da purificação dos seres humanos é tirar a igreja na sua essência, levar essa igreja para a boda do Cordeiro, enquanto que aqui na terra. Então, nós vamos agora para o capítulo 14. Eu quero trazer aí capítulo 14. Pode passar, minha irmã, esse texto que a gente já leu. E eu quero trabalhar com vocês aqui a importância desse capítulo 14. Esse capítulo 14 a gente já falou rapidamente, mas eu gostaria de trabalhar hoje com mais detalhes. Eu não vou mais falar sobre os 144.000, se você quiser, é só rever as lições que eu passei anteriormente. Mas eu quero falar na mensagem dos 3 anjos. Meus irmãos, ao longo da história, o Senhor tem levantado anjos para fazer esse anúncio do Evangelho Eterno. Denise, como é que você sabe disso? Porque em Apocalipse, no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai dizer, João, as estrelas que você está vendo na minha mão, os 7 candelabros com as 7 igrejas da área. E as estrelas são os anjos que estão como liderança dessa igreja. Então, ele chama a liderança, aqueles que anunciam para o povo as mensagens, é chamado de anunciador. São os anjos do Senhor. Então, ao longo do tempo, essa mensagem está sendo dita. Perceba que não é o primeiro ano, então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar. Não é um anjo para fazer para o outro começar. Elas são, um desdobrar das mensagens. Elas vão crescente, essas mensagens. Primeiro, ele avisa
juízo. Depois ele traz aqui a mensagem para toda tribo, línguas e nações. Então, significa que ele está fazendo isso para o mundo inteiro. Ele está fazendo em todo o período da história. Há um desdobrar de mensagem. Ainda que esses homens do passado tiveram uma mensagem, antes que eles morressem, nascia outro, e nascia outro. Interessante que quando Augustinho já estava velho, Atanásio, ele corria pelos campos, diz a história, como um mensageiro, como um rapaz, como um moleque, né? Uma criança. Quer dizer, antes que um mensageiro saia desse mundo, já entra outro, com mensagem cada vez mais atual para a sua geração, compreendendo a Bíblia no seu momento, compreendendo a mensagem para a sua geração, compreendendo o revelar de Deus. O Senhor vai desdobrando para cada geração as suas mensagens. Então, tinha uma foice aguda na mão. Depois, lançou a sua foice e começou a cegar. Meu irmão, ele está dizendo claramente que o joio e o trigo, em determinado momento, serão separados. E aí, aí tem o segundo anjo, né? Depois, o segundo anjo anuncia, dizendo, caiu a grande Babilônia. Ela embriaga todos os povos. Eu estou no verso 8 do 14. Ela embriaga todos os povos, dando-lhes seu vinho forte, sua terrível imoralidade. Lembra que eu falei lá em Levítico? Que aquelas abominações levaria a um juízo de Deus? Então o anjo está propagando aqui que a Babilônia, ela, desde da Torre de Babel, que é uma rebelião contra Deus, ela traz em si o vinho da imoralidade. Esse mal, não, nem de Deus, esse mal é uma ação da promiscuidade humana pelo pecado. E aí o terceiro anjo seguiu, verso 9, seguiu dizendo com voz forte, aquele que adoraram o monstro e a sua imagem receberam o sinal na sua testa e na mão. Receberão no futuro, né? Receberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou, puro da taça do seu furor. Não tem como esse furor vir sobre a igreja. Aqui está dizendo claro, são as pessoas que ao longo da história têm se contaminado e têm se deixado embriagar com o vinho da promiscuidade. Se você está na igreja e não tem uma vida de pureza com o Senhor Jesus, você está gastando seu tempo, perdendo tempo, porque para estar unido com Deus no cordão umbilical, como eu falei, tendo uma ação genuína de adoração e louvor, você tem que estar em pureza, porque sem pureza não poderá ver a Deus. A Bíblia é clara. Ai, Lenita, eu sou humano, eu sei que você é humano, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Não é pecar, todo mundo peca, mas é viver uma vida desregrada em pecado. Então, a mensagem, a gente tem anunciado, isso não tem, gente, ao longo de toda a história da humanidade. Nós temos feito isso. Poucos são os que realmente estão atentando. A pessoa quer estar bem com a Bíblia e bem na sua promiscuidade. Ela quer jeitinho, mas o evangelho genuíno, ele traz separação, rompimento. Ou você entra na porta e passa a fazer parte do reino, ou você vai ficar do lado de fora. Não tem como você ir para o sul e querer chegar no nordeste. Você tem que achar o caminho certo. Compreendem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, meu irmão? Sim, sim, Helenita. Estamos ouvindo, sim. Qualquer coisa a gente vai fazer contato quando não estiver ouvindo, tá? Ah, tá bom, então sim. Então, o que acontece? Não tem como eu ir para o sul se eu pegar um ônibus para o Nordeste. Eu tenho que pegar o caminho correto. E esse caminho é Jesus.
Esse caminho é Jesus, a porta é Jesus. O reino está aqui. A Bíblia diz, eis que trouxe o reino para perto de vocês. Eu sou esse reino, Jesus. Eu sou Satanás que vai tirar vocês dessa guerra infernal. Porque, meu irmão, se prepara. Dura coisa cair na mão do Deus. E aí, então, a gente passa aí ele vai dizer, verso 10, e beberão o vinho da taça da ira de Deus, que vai ser derramado puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo de enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça e o fogo atormentarão. Aqui, Jesus vai até usar um lixão que tinha em Jerusalém, que tinha bichos, vermes, porque era jogado carne podre, e ali era jogado também os homens que eram crucificados naqueles lixões, e ali tinha, por causa do humo, né, do lixo, era um combustível que aquele fogo não se apagava. Jesus, então, usa aquele lixão como figura. E aqui ele está lembrando para João também isso. A fumaça do fogo que atormenta sobre todos os seres. E ali não há alívio, nem de dia, nem de noite. Aí muitos dizem, mas não é fogo mesmo, né? O problema, meu irmão, é a sua própria mente, lembrando dos momentos que você teve de oportunidade e não aproveitou. Que a vida depois da morte há. Você vai escolher viver com Deus ou viver separado de Deus. Esse é o tormento do ser humano. Você, nessa terra, separado de Deus, você entra e pode ter dinheiro. Você entra em depressão, você quer a morte, você quer se destruir. Imagina numa vida eterna separado de Deus. Então, é isso que a Bíblia está propagando. Verso 12, e exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem o mandamento de Deus e são fiéis a Jesus. A igreja vai ser retirada, mas, infelizmente, a Bíblia diz que muitos ainda vão se converter na tribulação. Porque ele diz assim, quem são esses? Esses são os que vieram das grandes tribulações. Tanto no decorrer da história, quanto aqueles que vão entender que eles perderam a oportunidade de subir ao céu e terão que sofrer as suas mazelas aqui. Muitos não deixarão ser marcados pelo governo do Anticristo. Aonde está minha ênfase, está a minha teologia. Mas você não precisa concordar comigo. Existem muitas linhas. Tem linhas que dizem que a igreja vai ser tirada depois que as taxas forem derramadas. Tem algumas linhas que dizem que vai ser tirada no meio. Isso não interfere na minha crença em Deus. É apenas teologia que pode haver divergência. Eu não posso falar diferente do que eu creio. Eu entendo que aqui, no verso 15, é dito que vai ser tirada, que vai ser ceifado, que vai ser recolhido. A igreja vai ser recolhida. Mas você pode pensar diferente. Irmã Lenita, aqui, aí depois... Pois não, pode falar. A irmã pode... Há tantas especulações sobre a questão da marca da besta, não sei se isso vai sair do contexto da aula. Tantas especulações de tantas coisas, né? Você vai ter uma marca na testa, vai ser um chip, vai ser isso, vai ser aquilo. A irmã tem mais ou menos alguma noção disso para nos transmitir nessa aula sobre essa questão? Meu irmão, marca da besta? Eu entendo que há um avanço tecnológico muito grande. Por exemplo, por causa aí deste mal do coronavírus, quem não vai querer tomar vacina quando está bem? Todo mundo, certo? Todo mundo vai querer tomar, certo? Certo. Então, o que acontece? A proporção que os males virão, o ser humano ele fica muito vulnerável a qualquer orientação governamental. O ser humano não quer passar pelo mal. Então, vacinas já estão sendo preparadas e não há dificuldade de se colocar partículas eu não sei nem falar o nome, milésimo de milésimo de milésimo, que ela poderá ser injetada no ser humano por meio até
tecnologia, se eu tivesse agora em 1950, ele ia dizer que a imagem era porque o anticristo ia aparecer em todas as televisões. Como hoje a gente está com muito avanço tecnológico, a gente entende que tem agora esses sensores. E o irmão daí pode surgir aqui na minha frente, por meio da teletransmissão. E eu posso conversar como se eu estivesse conversando de pessoa para pessoa. Então, cada tempo há uma tecnologia muito forte que a gente fica especulando que vai ser o sinal da besta. Mas isso não quer dizer que só esse sistema ele não vai utilizar da tecnologia que ele tiver no momento. E o irmão sabe, cada vez que é construído ou é fabricado um celular, cada vez mais a gente entende que ele, quando surge para o mercado, ele já está obsoleto, porque já se pensou em algo muito melhor. Então, eu entendo, Lenita, não quer dizer que eu não sou dona da verdade, mas eu entendo que esse sinal a pessoa vai poder escolher. Para comprar, para vender, ela precisará fazer parte do sistema, a Bíblia diz. O sistema humano, ele diz assim, que a gente leu na aula passada. Esse sistema é sistema de homem. Nesse número há sabedoria, 666, é sistema de homem. E a gente entende que há coligações, como tem a ONU, como tem outras coligações, que existem para ter um sistema da humanidade humano. E esse sistema, ele prega que ele está cuidando da educação, da saúde de todos os seres humanos. A Organização da Saúde Mundial, ele traz orientação para todos os países. Então, numa dessas, virá uma orientação para que você possa usar... lembra que eu falei na aula passada que ele vai fazer lá em Daniel 11, 30 e pouco ali, 34, ele vai fazer o que nunca seus pais fizeram, que ele vai trazer, então, recursos grandes para toda a população. Aí só vai poder usar do médico, usar dos benefícios que o sistema tiver, se a pessoa tiver essa marca, essa ação, para poder, quando ela passa na mão ou na testa, onde for melhor, quando ela passar, aí já vai estar toda a leitura, toda a vida do cidadão. E não se engane que a gente já está sendo rastreado hoje. Quando eu falo com os irmãos aqui, provavelmente muita gente já sabe que nós estamos fazendo essa live. Porque eu estou conectada, você está conectado. Então, se o governo quiser me rastrear, ele pode me rastrear. Então, isso vai ser tecnologia moderna. E vai ser tão sutil que você não vai ver nada demais isso acontecer. Somente quem estiver antenado, somente a pessoa que tem a clareira espiritual. Quando a igreja for tirada, ele vai entender realmente tudo que falar é verdade. Eu não posso deixar marcar, porque se eu me deixar marcar, eu vou perder a minha salvação, porque eu terei me inclinado para o sistema humano. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai dizer não. Se ele diz não, ele não pode ir para o médico, ele não pode comer, ele não pode beber, então vai morrer. E ele vai pagar com a sua própria vida. Eu não sei se eu clareei ou se eu compliquei, mas a questão é que virá ainda muita tecnologia aí que vai fazer muita a gente ficar de boca aberta. Como que pode? Gente, o celular hoje, o que o celular faz é uma coisa, teria de louco para quem viveu em 1980. Imagina, em 1980. Mas vamos continuar, espero ter respondido, mas a gente pode trabalhar isso em outro momento. E agora no slide 13, que a hora vai embora, não tem jeito. No slide 13, nós temos aí o culto no céu novamente. Por quê? Acabaram todas essas informações do capítulo 14, que no verso 14 diz assim: então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado aquele que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão.
Aqui é Jesus, não é o anticristo. O anticristo está lá no cavalo branco. Outro anjo saiu do templo e gritou, verso 15, bem alto e forte para aqueles que estavam sentados na nuvem. Usa a sua foice e faça a colheita, para que já chegou a hora da colheita. Gente, o arrebatamento. A terra está pronta para a colheita. Depois que estava sentado na nuvem, passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí o outro anjo saiu do templo que estava no céu e ele também tinha na foice uma foice afiada. Depois outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar com uma voz forte e ele gritava ao anjo que tinha a foice afiada: use a foice, corte os cachos de uva da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uva da vide e os jogou no tanque da violenta. Perceba, é feita a colheita, tira-se a igreja da terra e agora vai fazer uma colheita e jogou no lagar, no tanque. O que se faz no lagar? Pisa-se a ira de Deus, onde as uvas serão pisadas. E as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade. E o rio de tanque que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento, e por metro e por profundidade. Se você for em Isaías 66, Isaías fica espantado. Ou Isaías 61, alguma coisa ali. Isaías fica espantado e pergunta assim: quem é esse homem de vermelho? E aí Jesus se apresenta e diz: sou eu. Eu vim de pisar as nações. Esse vermelho é do sangue das nações. Perceba que a ira de Deus só vem depois que o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, e o que estava com a coroa na mão, ele passou a foice e recolheu. Aqui, ó, e depois, verso 16, depois que está sentado na nuvem, passou a foice sobre a terra e fez a colheita, tirou a igreja. Mas o anjo saiu agora cortando os ramos, o joio, e vai jogar agora num grande tanque para ter agora a ira de Deus. Não estou falando, é a Bíblia. E aí o verso 15 diz: depois disso vi no céu, capítulo 15, depois disso vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Era 7 anos com 7 taças, que são as últimas. Não tem como ser a trombeira e o selo. Elas são as últimas. Deus deixa logo claro. Ele vai nos conduzindo, meu irmão. Ele vai nos mostrando aonde quer nos levar. E são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Agora é o final. A taça está no final. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. E vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem. Quem são essas? Foram as pessoas recolhidas aqui no verso 15 e 16, da hora da colheita, que ele passou a foice e recolheu. Os que estão pisados estão debaixo da ira de Deus. Mas esses recolhidos, olha o que vai acontecer no capítulo 15 aqui, no verso 2. Então vi o que parecia ser um mar de vidro com fogo. E vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem. Ou seja, no período da sua vida, não se inclinaram aos desejos dessa humanidade. Eles optaram por entrar na nave que é Jesus. Eles optaram por viver segundo as regras do governo de Deus. Eles abriram mão de muitas coisas. Eles se deram ao Senhor. E então, o número aqui do monstro, cujo número é representado por um número, que a gente sabe, 666. Elas estavam de pé, perto do marido, e todas, com harpas que Deus lhes tinha dado, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, a canção do Cordeiro. Elas cantavam assim, eu me arrepio. Gente, eu vou estar nessa multidão.
Igreja, você precisa estar nessa multidão. Essa multidão está cantando assim: o Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as suas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os seus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas em todos os lugares. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isso é, a tenda da presença. Lembra que eu li no capítulo 8 de Hebreus? E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo e estava vestido com roupas de linho branco e brilhante, e tinham faixas de ouro, e voltavam no peito. Então um dos 4 seres deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. Gente, os santos já estão recolhidos. Eles estão cantando no céu, no mar dividido, na glória, na bênção do Cordeiro. E aí, então, no capítulo 16, vocês vão ver tudo que a gente viu no selo e nas trombetas, agora de forma muito maior, numa proporção muito maior, no lagar da ira de Deus, para com a humanidade. Então, o anticristo, que agora, neste período, se assenta e governa, e é adorado, e é o maestro de todas as questões humanas, ele vai começar a se revoltar contra o povo. Diz a Bíblia que vão ser 3 anos e meio que todo mundo vai amar. Todo mundo não. Existirão aqueles que vão resistir, diz a Bíblia. Mas a maioria vão amá-lo. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai começar a mostrar quem ele é. E ele vai começar a sufocar a humanidade. É igual esses governos aí que a gente vê, comunista, socialista, etc, etc. No início, para ser implantado, é muito bonito, dá dinheiro para todo mundo fica bem. Mas depois a maldade humana é tanta que eles querem, a roubalheira é tão grande que eles querem o conforto só para eles. E começa a oprimir o pequeno. Não sou eu que estou falando, a gente viu isso na Venezuela, a gente viu isso em vários países comunistas e socialistas. Nós quase que tivemos isso aqui. Quase que o nosso país quebrou de tanto roubo. Então, eu não estou falando nada que seja novo. A gente já entende. O Evangelho eterno, ele foi pregado, está sendo pregado. E diz a Bíblia que durante a tribulação, muitos vão se converter. O verso 18 do capítulo 16 diz assim: houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto. Não tão violento como nunca se viu igual na criação dos seres humanos. Percebam, tudo vai ser uma proporção muito maior. E foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 pedaços. E as cidades e os países foram destruídos. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, a taça da ira, o vinho do furor da ira de Deus. Todas as ilhas desapareceram, todos os montes subiram, chuva de pedra, igual foi no Egito. Todas as pragas do Egito agora são vistas aqui nas taças, mas numa proporção para a humanidade. O que foi no Egito foi uma prova dos juízos de Deus. O que foi em Sodoma e Gomorra foi uma prova dos juízos de Deus. O que foi em Noé, no dilúvio, foi uma prova da ira de Deus. Então, irmãos, compreenda. Aqui sim, chegou o fim. Deus startou o momento do fim. Depois, agora sim, ele vai explicar. Ele volta com João para explicar. João, quem são esses que vão ser destruídos no capítulo 16? No capítulo 17, ele vai explicar. Que vai ficar para a aula que vem, que a gente não vai dar conta de explicar tudo isso agora. Mas eu gostaria que vocês entendessem que agora ele vai começar a explicar quem é a prostituta, quem é o monstro, quem é a Babilônia que ele está falando aqui. Ele vai explicar. E no 19,
aqui tem mais uma prova de que a igreja estava nesse momento com Deus. Por quê? Com Jesus. Porque no capítulo 19, no verso 11, vou ler para vocês. Em seguida, viu o céu aberto. Eu vou explicar o 19 todo na aula que vem, mas eu quero ler isso para você entender o que está sendo dito no capítulo 15. Você não pode entender o capítulo 15 se você não tiver conhecimento desse capítulo 19. No verso 11 diz assim: em seguida viu o céu aberto, pareceu um cavalo branco. Quem é? Jesus. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele deixa claro que não é o anticristo. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece. Nós só vamos saber desse nome no céu. A não ser ele mesmo. A sua capa estava manchada de sangue. Da onde ele vem? Ele vem de pisar as nações. Isaías falou sobre isso. Acho que é Isaías 66. Depois eu vou confirmar para os irmãos. É só você colocar no Google Jesus de vermelho, que você vai ver esses textos. E os seus olhos eram como chama de fogo e muita coroa na cabeça, e havia escrito nele o nome. Verso 3. A sua cara estava manchada de vermelho. Ele se chama a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória com a glória do Pai. E o exército do céu o seguia montado em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. Não são os anjos. Por que eu sei? Porque no verso 8 do mesmo capítulo 19, vai dizer para mim o seguinte, verso 8, 19, vai dizer assim, vou ler o 7. Fiquem alegres e felizes, louvem a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. E a ela foi dado vinho finíssimo. Então, no verso 15, ou no verso 14, não são os anjos, é a igreja, meu irmão. No verso 15, ele vai dizer: a sua boca está uma espada afiada, na qual ele vencer as nações. Ele as governará com barra de ferro. Antes. Verso 14. E o exército do céu seguia, montado em cavalos brancos, e vestia linho fino e branco. No verso 8, ele vai dizer que a igreja lhe deu linho fino para vestir. Que são linho fino? Aí aqui diz no verso 8, o linho são as boas ações do povo de Deus. Gente, não é a boa ação de dar uma cesta básica, não. Isso é coisa de espiritismo. Essas boas ações é o que Abraão fez. Abraão disse que tinha fé. Agora a ação dele confirmou a fé dele. Deus falou: me dá teu filho. Ele foi lá e deu. Então, se eu digo que tenho fé, mas as minhas ações não refletem a minha fé, eu então não tenho uma boa ação. Essa é a ação que é dita na palavra de Deus, que eu já falei que ela tem sentido original, ela tem um sentido original de ação contínua de atitude. Essa é a obra que Paulo fala e que Tiago fala. Ambos falam a mesma coisa, eles não estão falando de coisas diferentes. A fé sem obra é morta. Se Abraão diz que tem fé e não entrega o seu filho, ele tinha certeza que Deus podia ressuscitar o filho. Ora, foi Deus que me deu, se ele pede, eu vou entregar. Então, essas são as ações, né, que é dito por Deus. Ele fala assim: meu pai trabalha e eu trabalho também. Esse trabalho nesse sentido das obras sendo feita ergon, a obra em si só, é a essência da pessoa. Então, aqui diz assim: e o linho são a sua essência, a essência da igreja, a prova fiel das suas obras, que diz que confiou em Deus e realmente confiou. Verso 9 do capítulo 19. Então o anjo me disse: escreva isso, feliz os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. Porque teve gente que não foi convidado.
E o anjo disse, são essas palavras verdadeiras de Deus. Aí eu me ajoelhei e João ficou tão impactado que ele quis até adorar o anjo. Pode passar esse slide aí. Então, esse é o culto do céu que João viu, que João foi transportado. E que ele é levado, depois ele volta para esse culto no capítulo 7. Depois é mostrado outra visão, depois ele tem a cena de novo no capítulo 11. E no capítulo 15 finaliza Jesus saindo desse trono e os anjos lançando as taças no capítulo 16. Pode passar? E aí eu tenho respondido, meu irmão. Oi. Não esqueça de me dar aquele tempinho, tá? De 2, 3 minutos, só para me dar um comunicado à classe aí, tá bom? A respeito das aulas, tá bom? Tá bom, ok. Eu vou fazer isso. E aqui eu trouxe para você, que eu não vou ler, mas para que você fique muito tranquilo, eu trouxe uma pessoa do nosso meio cristão que ele é muito respeitado, que é o reverendo Hernani Dias Lopes. E eu trouxe para você ver o que ele fala sobre as taças, tá certo? Nem tudo, como eu falei, os teólogos, a gente diverge em algumas coisas, mas na maioria que ele está explicando para nós, eu trouxe uma terceira visão. Tem a minha, tem do autor da revista e tem aí do Hernani Souza Lopes, que eu não vou ler ela agora, cada hora, mas que você depois poderá fazer com calma, revendo aí revendo aí a aula, ou então pedindo para os irmãos que são os receptores das apresentações, para que elas passem para os irmãos. Pode passar. E aí, depois eu tenho aí os flagelos. A primeiro flagelo, a terra é atacada. Verso 1 e 2. Depois, na aula que vem, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma com mais precisão. Aqui no capítulo 16, ele diz assim, o primeiro anjo foi derrubado a sua taça na terra, feriu feridas abertas, terríveis, dolorosas, pareceram aquelas que tinham o sinal do monstro que havia adorado a sua imagem. Meu irmão, essa pandemia está perfeita para a gente estudar Apocalipse, porque a gente pode mostrar como que uma doença surge do nada, ou não é verdade? Assim como foi no tempo de Moisés, vem as úlceras abertas, feridas, por meio do ar, por meio de micro-organismos. Pode ser governos que farão isso para acabar com a população, para diminuir a população, pode ser. Mas não deixa de ter a maestria de Deus. É Deus agindo. É Deus agindo. Por quê? Porque chegou o limite da abominação da humanidade. Pode ser, pode. Não descartamos a possibilidade. Mas é sobre a regência dos céus. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como sangue. E era uma pessoa morta. E morreram todos os seres vivos do mar. Meu irmão, há pouco tempo nós vimos isso nas barragens. Pode ser uma ação humana? Pode. As barragens, elas romperam, foram para o Rio Doce aqui, que se deságua aqui no mar, no Espírito Santo. Todas as pessoas não podiam, porque os peixes estavam mortos. Morreu-se tudo e começou a contaminar. Há pouco tempo, um dos navios, que a gente não sabe exatamente de onde veio, se rompeu e jogou grande quantidade de óleo que apareceu nas pedras aqui do mar, do norte da Pixaba e em todo o sul da Bahia. Não se podia tomar banho. Cardumes e cardumes de peixes eram mortos. Tudo isso vai acontecer em proporção muito maior. Mas é a taça de Deus sendo derramada, é a taça de Deus sendo derramada, que no final será derramada numa proporção muito maior. Deus tem o controle. Ele mandou que as águas se desdobrassem e multiplicassem os cardumes de peixe. Então, Deus tem os controles. Isso provavelmente vai acontecer, e a gente tem certeza que isso vai acontecer, porque a Bíblia diz que vai acontecer. Como vai acontecer, que a gente não sabe exatamente dizer. Mas
seja de que forma for, sem a ação divina, é a taça da ira de Deus. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e elas viraram sangue. Eu vi o anjo que tinha autoridade sobre a água e disse: Tu és justo, os teus julgamentos, ó Santo Deus. O que me leva a pensar tudo isso? Gente, eu não posso ficar aqui dormindo mais. Eu preciso estar atenta quando Cristo voltar, para que eu possa ser ceifado nessa primeira ceifa, para estar cantando no capítulo 15, junto com os anciões e os anjos, em celestial poder e graça, cultuando ao Senhor. E você também tem que pensar nisso. Como está a sua vida? Está preparado? Seja antes, depois ou durante, não importa que linha você acredite, mas você está preparado, o juízo vai acontecer. Jesus está voltando e a gente, como igreja, como família, como pessoa, como corpo de Cristo, precisamos estar unidos para anunciar essa verdade. E aí, verso 7. Helenita, deixa eu te fazer uma pergunta. Aleluia. Viu, meu irmão? Pergunta sobre isso. Veja bem, nós sabemos, tá? Isso aí é o seguinte, nós sabemos, eu digo que são pouquíssimas pessoas que têm esse discernimento daquilo que eu vou falar agora. Que existe uma teoria da conspiração. E essa teoria da conspiração, que acontece hoje no mundo, ela não economiza nenhum dos seus recursos para que seus planos sejam bem executados, sem que as pessoas percebam a influência do sistema através disso. É isso que a irmã está dizendo para a gente sobre tudo isso que acontece. Por exemplo, esse navio que, de repente, pode ter despejado, pode ter sido um acidente, mas também pode ter sido uma conspiração. A questão do desmatamento, a questão e outras mais que a irmã mencionou aí. Olha, meu irmão, eu creio o seguinte, o irmão também crê nisso. Lá em Apocalipse 4, verso 17, eu já mostrei para os irmãos, eu acho que é o 17, eu não estou lembrando bem, ou se é 27, alguma coisa assim, está claro o seguinte, acho que é 40 e pouco, está claro o seguinte, Deus tem o domínio sobre o governo dos homens. Então, nada acontece sem a permissão do Senhor. Como ele usou Nabucodonosor para ser chicote de Israel, ele pode usar, as pessoas estão pensando que elas estão fazendo, mas é Deus que está permitindo para que o juízo dele venha sobre a terra. Tudo tem a permissão do Senhor. Aí você diz, por que Deus permite com as mazelas? Como eu falei lá, a gente viu muito isso hoje. A abominação humana é tão intensa que o Senhor deixa o juízo vir em proporções pequenas. Ele fala assim, 1/3 da terra, porque não está acontecendo em toda a terra ainda. Mas os juízos estão acontecendo. Não está acontecendo em todos os terços. E ele só vai deixar o diabo agir no momento que ele quiser. Por enquanto, Satanás tem a ação dele, porque é mau. Ele veio para matar, roubar e destruir. Agora, ele me garante também que 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não vou ser abalada. A pandemia pode me atingir? Pode. Esse mazelo pode me atingir? Pode. Mas, se eu fechar os olhos aqui, eu abro os olhos na eternidade. Junto ao meu Deus. Serei levado em glória junto com ele. Então, eu tenho que ser preparado, porque esse mundo vai passar. Nós não podemos viver nesse mundo como se fosse eterno. Como se eu quisesse viver nele eternamente. Agora, meu irmão, o que eu quero afirmar nesta manhã, dia 6 de dezembro de 2020, é o seguinte: tudo o que acontece nesse mundo é porque Deus tem permitido. E ele permite porque já se esgotou em alguns pontos a abominação. O juízo dele, às vezes, vem sobre uma pessoa, o juízo dele vem, às vezes, sobre uma família, o juízo dele vem, às vezes, sobre um local, uma cidade, um bairro, o juízo dele vem sobre uma cidade, sobre um país.
Assim como Satanás também age tentando atingir uma pessoa, uma família, um bairro, uma cidade, o juízo de Deus vem. Mas a bênção do Senhor para aqueles que confiam em Jesus e que têm em Jesus a sua fonte de vida, elas são alcançadas, diz a Bíblia, em proporção muito maiores. Por quê? O juízo vem até a primeira, segunda e terceira geração, mas as bênçãos do Senhor alcançam muito mais. Então, o que eu quero afirmar é o seguinte: tudo isso vai acontecer pela ação humana, do desejo enfreado dos homens governar e ter poder sobre tudo. Sempre foi assim, desde a Torre de Babel, a gente vê isso. Então, sempre foi assim, o homem querendo dominar o outro, querendo escravizar. Essas proporções podem acontecer e vão acontecer, mas se for por ação humana, não descarta que seja a taxa da ira de Deus, porque Deus vai usar pessoas, sistema, para poder trazer a ira sobre a humanidade que tem desprezado e que tem humilhado a igreja, que tem humilhado o povo de Deus, que humilhou o seu próprio filho e que tem humilhado toda a sua palavra. Então, o Senhor está vendo isso. Lembra que a gente leu no início aqui, 66? Ele está olhando para aqueles que têm o coração inclinado para ele. Ele não olha para todo mundo. Ele olha para quem está nessa nave buscando louvá-lo e se conectar com ele por esse cordão umbilical, se alimentando da sua palavra. Amém? Espero ter respondido, eu não sei. Vamos ao próximo slide para a gente terminar aqui, para poder passar a palavra ao pastor. Então, aí eu tenho a conclusão aí do autor. Os flagelos são revelação do poder de Deus sobre Satanás e sobre toda a espécie do mal. E a vitória do Senhor sobre tudo e todos que se opõem a ele. O juízo do Senhor e a plena revelação de que os homens desobedientes, embora possam escapar do juízo humano, não escaparão dos flagelos que se mostram a ira de Deus. A vitória do Cordeiro Jesus e o acontecimento final será o desaparecimento do reino das trevas e o mundo verá o triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda força maligna se renderá diante do poder da majestade de Jesus Cristo. No capítulo 19, a gente vê isso. Jesus vem, agora sim, a segunda vinda, e ele será visto por todos os olhos, como um relâmpago se mostra no ocidente, e sai do oriente se mostra no ocidente, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todos verão o Senhor Jesus, como diz a sua segunda vinda no 19. E a igreja não vem de baixo, a igreja está vindo de cima com ele, em glória. Você que nunca andou a cavalo, pode se preparar, meu irmão, minha irmã, que você voltará em glória voando num cavalo, com asas, voando do céu, como o grande exército do Senhor, dando fim à mazela deste mundo mau. E reinará para sempre, diz a palavra. E então Satanás será preso por 1000 anos. E depois de 1000 anos, ele ainda se levantará, tentará, se juntará àqueles que ainda não entenderam que quem manda é Jesus. E será esmagado como que por um sopro. E eternamente, então, virá o grande trono branco, onde a igreja não será julgada, porque a igreja já está selada em Cristo, e ela já veio em glória, já houve a boda do Cordeiro, ela já se casou com o grande rei. E agora serão julgados, para que ninguém diga que Deus foi mau. Todos vão se lembrar das coisas que fizeram, das oportunidades que tiveram. E vão, então, estar separados de Deus para sempre. E nós viveremos e reinaremos com Cristo para todos sempre. Essa é a palavra. Quando eu falo assim, quando eu falo assim, a tia Dora, que está lá no outro quarto, deitadinha, me aguardando terminar aqui, ela dá glória a Deus, estarei com ele. Ela grita logo assim, só para que os irmãos saibam
que a tia Dora está participando da Escola Bíblica Dominical. Pode passar o slide, minha irmã? Essa questão que a irmã falou do cavalo branco voando em cavalo branco, a igreja em si, ela é literal ou é metafórica, minha irmã? Eu estou ouvindo. Essa questão do cavalo branco, que a igreja vai voando no cavalo branco, ela é literal ou metafórica, nesse sentido? Eu entendo tudo como literal, tá? Porque quando Jesus veio literal. Quando o anjo falou que Jesus nasceria de uma virgem, foi literal. Então, por que agora ele vai mudar o contexto? Quando ele falou que a ira dele virá, vai ser literal. Quando ele disse que... quando ele falou que ele seria levado aos céus, foi literal. Ele foi levado aos céus. Quando ele disse que ele vai voltar, foi literal. Agora, eu não posso chegar no final e mudar o contexto. Você entendeu como é que eu penso? Então, eu penso, se eu vou ser arrebatado, vou ser levado em nuvem e glória e terá... Se for literal, tudo na Bíblia foi literal. Moisés, manda Arão botar o cajado na água que vai transformar em sangue. Transformou em sangue, foi literal. Então, eu não posso chegar agora no final da Bíblia e jogar isso como alegórico. Porque eu teria que trazer essa alegoria desde o início. Quando Deus falou que ia destruir com água com Noé, foi literal. Então, eu não posso mudar agora a visão bíblica. Eu uso o alegório para aplicar a minha vida, como eu falei, você pode fazer uma devocional nela. Mas a gente não pode fechar os olhos para o literal, porque tudo na Bíblia tem acontecido literal. Ele falou que o povo ia ser levado cativo para a Babilônia e ia ficar 70 anos. Não foi literal? Que Ciro, ele falou 100 anos antes que nasceria um que chamaria Ciro. Não foi literal? Então, não posso chegar agora no final da Bíblia, em Apocalipse, e jogar tudo para alegório. Eu estaria sendo infiel à palavra. Eu, Helenita. Quem pensa assim é o problema dele e Deus. Mas quando eu leio aqui, eu vejo literal, porque a Bíblia me conduz ao literal. E se a Bíblia me conduz ao literal, ela falou que a Babilônia ia passar, que viria um império, que viria outro. Não foi literal? Foi. Ela falou que vai vir uma pedra cortada sem ter pulmão humano e vai esmagar todos esses exércitos e nações. Se tudo que aconteceu foi literal, por que eu vou mudar agora para alegórico? Não me cabe. Helenita. Mas os irmãos ficam à vontade para fazer isso. Pode passar o slide. Já falei bastante desse culto aí. E aí, então, nós vamos entrar no capítulo 17 e 18, que eu não vou entrar hoje, vou encerrar agora. No capítulo 17 e 18, onde agora Jesus vai explicar para João o que é essas nações que serão destruídas no capítulo 15 e 16, com a ira de Deus. O porquê disso? Deus não faz sem avisar. Tudo ele avisa. Ele já está avisando desde Levítico, nós vimos aqui. Ele já avisou no capítulo 24 de Isaías, não sei quem leu. Existe uma contenda de Deus contra a terra, porque o pecado está subindo até onde eu estou. Tá certo? Ele falou que destruiria Sodoma e Gomorra porque o pecado chegou até ele. Foi literal. Destruiu mesmo. E está lá o buraco que todo mundo pode contemplar e saber que ali realmente houve um estrago da cidade, tem registro não bíblico em oficial sobre isso. E Flávio Valério, ele escreve várias coisas. Ele foi Flávio José, desculpa. Isso. Ele é historiador do primeiro século e ele mostra muitas evidências, e ele não é cristão, muitas evidências que vêm corroborar com o que a Bíblia tem trazido sobre todas essas histórias. A gente não precisa do homem para crer, mas a gente sabe. Então, eu vou querer mostrar para vocês quem são essas pessoas e o motivo pelo qual o Senhor vai agir na taça da ira dele. Por que vai agir assim? Depois a gente vai trabalhar todos esses capítulos. Acabou aqui, eu vou te dar esse coisa. Obrigada, meu irmão, obrigada, meus irmãos, e a gente vai, então, encerrar.